A história das 5 extinções em massa da Terra. Estamos vivendo a sexta? Possivelmente. Se você já se perguntou como é o planeta Terra durante uma extinção em massa, é muito fácil descobrir. Apenas abra sua janela e olhe para a paisagem, onde quer que você esteja. As transformações que os seres Ah, bicho, eu abro minha janela e vejo uma cidade bonita. Quando eu abro minha janela na chácara dos meus pais, eu vejo uma paisagem agradável também. O mundo é belo, cara. Calma. O mundo é bonito. Para de ficar. O mundo não vai acabar no seu tempo de vida, beleza? Tá tudo de boa, cara. Sabe? Saia de casa, veja o pôr do sol, vá pra praia, vai nadar numa cachoeira. Pô, que isso, cara? A vida tá de boa. Nossa, tranquilão, tranquilão. A vida tá ótima. humanos têm feito na Terra provocaram todos os tipos de mudanças. É que, tipo, eu entendo. Eu entendo quando o cara acorda, tipo, e olha isso daqui, ó, tá ligado? O cara acorda e é isso daqui que ele vê. Eu até entendo o desespero. Tá ligado? Eu entendo por que você odeia a vida. Eu sei. A realidade é bem abissal. Eu compreendo a sua situação. Mas não é o meu caso. O problema é seu, amigo. Extinguiram milhares de espécies e erradicaram ecossistemas inteiros. Nesse documentário, vamos voltar no tempo para presenciar momentos tão definitivos quanto esse na história da vida. Conheceremos as 5 grandes extinções em massa e muitas outras menores, mas igualmente determinantes, para enfim compreender a atual sexta extinção em massa. Prepare-se para viajar mais de 4 bilhões e meio de anos no tempo para presenciar alguns dos eventos mais macabros de toda a história da biologia, como a morte de muitos dos primeiros seres vivos, a primeira vez que o oxigênio deixou os céus azuis e a Terra congelada, quando seres estranhos e enigmáticos do fim da era das bactérias deram passagem para a explosão de diversidade animal como conhecemos. O momento em que a invasão da terra firme pelos tetrápodes quase falhou por muito pouco. A mãe de todas as extinções, chamada de Grande Morte do Permiano. O fim da era dos dinossauros, trazido por um impacto extraterrestre profundo e devastador. Betas, imagina, os caras morreram por causa de uma pedrinha, irmão. Hoje a gente consegue. Hoje, se for necessário, a gente manda uma bomba nuclear pra explodir do lado e desviar. É a superioridade humana, cara. Desculpa. Desculpa. Nós somos melhores. Nós somos melhores. Sabe? Quem vai exterminar a humanidade seremos nós. A gente vai se explodir. A gente não vai precisar de uma força externa pra vir matar a gente. Não, não. A gente se mata se for necessário. A extinção da megafauna da Era do Gelo, entre muitos outros Que a gente mogou esses otários. momentos em que a vida Mas a culpa não é completamente nossa. Infelizmente, a culpa não. Os louros não são completamente nossos. ficou por um fio. Ao final, teremos uma noção melhor do que está acontecendo nesse Olha, por incrível que pareça, se você fazer uma aposta, se você pedir pra eu apostar, eu juro por Deus, juro que se você... Ah, entre um meteoro de 5 quilômetros e o Departamento de Defesa americano, eu coloco meu dinheiro no Departamento de Defesa americano. Foi mal, cara. Os dinossauros são uns bostas. Tranquilo? É isso. nesse exato momento. Principalmente porque, bom, se eu perder, eu não vou ter que pagar nada. Mas se eu ganhar, vocês estão me devendo. Pô, que isso, irmão? Tá maluco? E como o planeta A aposta mais fácil da minha vida. pode se recuperar Valeu, velho. depois da extinção que estamos atravessando. Acontece que mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, perda de habitat e extinção da megafauna são eventos comuns durante fases de instabilidade na biosfera, mas dessa vez a causa é diferente. Essa é a história das extinções em massa do planeta Terra.
Bem-vindo ao Éon Adiano, pouco depois da formação da Terra. Foi nas águas desses oceanos jovens, quentes, escuros e quimicamente caóticos que a vida surgiu, muito provavelmente nas chaminés submarinas geologicamente ativas. Nessas águas flutuavam livremente aminoácidos, os blocos fundamentais para a construção de cadeias de DNA. É possível que na superfície dessas chaminés submarinas se acumulasse uma fina película lipídica que, com o calor, formasse pequenas bolhas de gordura que acabavam encapsulando aminoácidos livres na água. Isso não é uma célula viva, mas tem uma camada fosfolipídica separando o mundo externo e um interior quimicamente rico e repleto de aminoácidos, assim como as células vivas. Esses são os protobiontes, um modelo de como a vida pode ter começado a se organizar, mais de 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás. Curiosamente, a primeira extinção em massa do planeta aconteceu não muito depois da própria origem da vida, e ela é meramente hipotética. Isso porque as formas de vida mais simples conhecidas são bactérias e arqueias, os chamados... Só blasfêmia? Não. Isso daqui não refuta de forma alguma a criação. Só pra avisar. Discute com o Papa, né? Discute com a Santa Sé. Eles não descartam isso daqui. organismos procariontes. Problema de você, acredita que teu pastor aí que não sabe ler, lê adultera em vez de adúltera. E células geralmente pequenas e simples, se comparadas com as células eucariontes como os de protozoários e de organismos pluricelulares, como fungos, plantas e animais. Os procariontes são, sem dúvidas, os organismos mais importantes que existem, porque com seus inúmeros truques químicos e biomassa colossal, eles são capazes de definir as condições químicas dos mares e dos céus. Mas se assim... Não, mas com toda certeza, o seu pastor, ele refuta isso daqui. Assim que apareceram, eles imediatamente começaram a mudar a química dos oceanos e da atmosfera. Eles podem ter destruído justamente as condições específicas que deram origem à vida, junto com os primeiros e mais simples organismos da história, como os protobiontes. O sucesso estrondoso e cosmopolita dos primeiros procariontes pode ter alterado as condições químicas do oceano, a ponto de eliminar totalmente as formas de vida mais simples do que eles, que deram origem a eles. Pode ser por isso que hoje, para nós, é tão... O pastor de Mossoró refuta, né? O pastor de Mossoró falou que isso daqui tudo é magia, é feitiçaria. É difícil entender como a vida surgiu e como eram os primeiros organismos, porque eles não foram capazes de lidar com a própria criação e suas consequências. Com essa primeira extinção, que possivelmente coincidiu com a grande explosão de vida procarionte nos oceanos, foi inaugurada a chamada Era das Bactérias. De longe, a fase mais longa da história da Terra, tomando mais de 4 bilhões de anos, praticamente uma eternidade. Ela é dividida em dois grandes éons, o Arqueano e o Proterozoico. Durante os mais de 2 bilhões de anos do Arqueano, não existia nenhuma planta, nenhum animal, nenhum fungo, nenhuma célula eucarionte mais complexa. E mesmo se existissem, eles não sobreviveriam. Os níveis de gás oxigênio diluído na água variavam entre o nulo e o mínimo. Na atmosfera, ele era ainda mais raro, praticamente inexistente. Os oceanos, repletos de ferro livre e enxofre, tinham uma cor turquesa esverdeada, com eventuais manchas... Eu não consigo ver, desculpa, eu não consigo assistir nada sobre a origem da vida sem lembrar do melhor... O melhor clipe sobre a criação do mundo da perspectiva cristã foi feita pela p... de um ateu. Aquele filme, o Noé, do Lars von Trier. Do Lars, eu não lembro. Putz, desculpa. Tipo, a sequência da criação da vida é maravilhosa. Isso aqui Lars von Trier, mano, é do Aronofsky. Teoria, né? Loucura. Que seria o Jardim do Éden. É tipo, o ser humano ganhando consciência de si mesmo. É um meme. Eu vi um meme sobre gnose, mas eu gostei, tá ligado? A gente começou a comer um monte de cogumelo. Eles mexeram com a química do nosso cérebro e nós ganhamos consciência. Aí o Éden acabou, porque daí a nossa inocência foi pro caralho. Faz sentido. Eu gosto da tese. Eu gosto. Manchas roxas de concentrações de bactérias. Já os céus ostentavam cores que iam do bege ao esverdeado, formando uma paisagem praticamente alienígena. Nessas condições profundamente anóxicas, ou seja, sem oxigênio, prosperavam as bactérias sulfúricas e metanogênicas, vulgarmente conhecidas como bactérias roxas. Elas praticavam uma modalidade de fotossíntese que só é possível na ausência do oxigênio. Muitas delas obtêm como subproduto o tóxico sulfeto de hidrogênio, gás com odor podre. Se eu não me engano, tem um ser vivo que sobreviveu a essa extinção e até hoje ele é alérgico ao oxigênio. Se eu não me engano, desculpa, eu não lembro agora. Capaz de matar um mamífero em concentrações muito baixas. O metano também era um subproduto muito comum de muitos dos processos metabólicos da época, assim como é até hoje, servindo também como um poderoso gás estufa. Nessa terra asfixiante, não existia fogo, já que não havia oxigênio para alimentar a combustão, um tipo de oxidação da matéria promovida pelo calor, provando a imensa reatividade do oxigênio.
Mas havia uma Cianobactérias. imensa quantidade de vapor de água, metano e gás carbônico, formando um efeito estufa monstruoso que mantinha a água líquida no planeta. Assim como a Terra, o Sol também envelheceu. No início do Arqueano, ele era cerca de 30% menos quente e brilhante do que é hoje, uma estrela muito mais jovem, em contraste com o Sol de meia-idade que nos ilumina hoje. Nas praias fétidas do Arqueano estavam as maiores estruturas vivas do planeta durante muito tempo. Os estromatólitos. Estruturas biosedimentares formadas na interação entre os biofilmes de organismos fotossintéticos e o sedimento movimentado pelas marés e ondas. Esses biofilmes eram finas películas de bactérias que colonizavam a superfície em busca de sol, na ausência de herbívoros que os consumissem. Quando uma camada era soterrada, outra se formava por cima, mineralizando as camadas inferiores e produzindo diversas estruturas e formas com um padrão laminado característico. Eu acho que era isso, esse bicho aí, eu não sei o nome desse negócio. Essas estruturas Ele acabou de citar. muitas vezes em formatos de domos, que lembram cupinzeiros, existem e se formam até hoje, embora muito menos comuns. Era literalmente outro planeta. E outra, né? O oxigênio também vai acabar. Porque quando a partir do ponto em que o Sol começa a se expandir e o calor começa a aumentar, meio que a nossa água vai evaporar, a nossa atmosfera vai ser expelida e o oxigênio vai acabar daqui a 2, 3 bilhões de anos. E a vida na Terra vai acabar. Vamos voltar ao estágio de um deserto. O planeta Terra vai ser um grande deserto. Especialmente em Shark Bay, na Austrália. É entre 1 e 2 bilhões. Vamos morrer, é isso. Então, tipo, eu sei que falar que daqui a 1 ou 2 bilhões de anos a gente vai morrer, eu sei que isso causa muita ansiedade, mas, tipo, calma. Vai demorar ainda. Vai demorar. É isso. Hoje, as bactérias roxas que dominavam nos mares quentes do Elmo Arqueano são encontradas apenas em condições muito específicas, com sua proliferação sendo muito prejudicial às formas de vida oxigênicas como nós. No Arqueano, os papéis estavam invertidos, e a chamada Sim, eu tive essa sensação de que, meu Deus, o mundo vai acabar daqui a 5 bilhões de anos. cianobactérias, as que fazem a fotossíntese verde e oxigênica, eram as formas de vida extremófilas cuja proliferação liberava o venenoso gás oxigênio, incompatível com a vida das bactérias roxas. Essas duas modalidades de fotossíntese travam uma batalha épica há bilhões de anos, batalha essa que atualmente estamos vencendo, e cuja virada de jogo aconteceu na passagem entre o Elmo Arqueano e o Elmo Proterozoico, cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás. As cianobactérias Brutalmente mogados. da Terra e eventualmente dominaram o mundo, transformando completamente o planeta em algo muito mais familiar para nós. A imensa carga de gás oxigênio primeiro saturou as águas, se ligando com o ferro em um processo de oxidação que forma ferrugem, deixando os oceanos vermelhos por milhões de anos. A forma oxidada do ferro é insolúvel na água e tende a se aglutinar e decantar, em um processo lento e constante, que resultou nas formações bandadas de ferro, quase todas um grande fóssil da grande oxigenação do planeta Terra. À medida em que o Cara, mano, eu não sabia disso. oxigênio começou a escapar dos oceanos e contaminar a própria atmosfera, deixando de ser um gás traço, e passando a ser um dos seus principais componentes, a química da atmosfera foi completamente alterada, e com ela, o clima. O oxigênio destruiu as moléculas Loucura, não tem nada a ver com o assunto, não me leve a sério. Mas o quão legal seria uma máquina do tempo, mas o quão legal seria um tipo de realidade virtual em que você consegue viajar pra este momento da Terra, tipo, consegue viajar, porque é só brincar com a química do seu cérebro, instala a porra do Neuralink ali, dá uma modificada e tipo, você tá lá. Eu não vejo a hora disso estar disponível. moléculas de metano que funcionavam como o principal gás estufa do planeta, provocando uma queda brutal na temperatura que causou a primeira Não, eu não vejo a hora desse tipo de tecnologia estar disponível, sabe? Adoraria explorar um cenário da Terra pré-histórica. e mais intensa era do gelo da história da Terra, a glaciação huroniana. O planeta se congelou completamente, Braindance da Terra ancestral, cara, por favor, é isso que eu quero, é só isso que eu quero. dos polos até o Equador. No primeiro evento Tecnognose. Terra Bola de Neve, diretamente associado ao grande evento de oxigenação e consequente catástrofe do oxigênio, a extinção em massa que formou o mundo que conhecemos hoje. Mas o mesmo oxigênio acabou formando a camada de ozônio, que barra grande parte da radiação cósmica e solar e torna nosso planeta um lugar bem mais hospitaleiro para a vida complexa. Ele também deixou Quando vocês eram criança, tá bom, eu vou entregar a idade aqui. O grande pânico era os buracos na camada de ozônio? Era o medo de vocês também? Ai, o mundo vai acabar, buraco na camada de ozônio. Tipo, nossa, o maldito seja o pânico do clima, cara. Nossa, que inferno. Que ódio. nossos céus azuis como são até hoje. Essa era do gelo durou mais de 300 milhões de anos, um tempo maior do que o que se passou desde os primeiros dinossauros até hoje. Mas enfim, as erupções vulcânicas acumularam CO2 o suficiente para derreter o gelo, iluminado por um sol mais jovem Nossa, eu odeio o Al Gore. e mais frio. As novas condições que emergiram no Elmo Proterozoico, agora dominado pelas cianobactérias, deram origem às primeiras células eucariontes.
talvez o maior salto de complexidade da história da vida. Sabemos que o último ancestral comum entre todos os animais viveu mais de 800 milhões de anos atrás, estimativa também sustentada por evidências de esponjas mais ou menos dessa idade, provando que os animais já existiam no período doniano da era neoproterozoica do éon proterozoico. Mas os animais só ficaram grandes, complexos e abundantes quase 300 milhões de anos depois, na chamada explosão cambriana de diversidade, porque durante todo esse tempo, o planeta era uma bomba climática imprevisível. Cerca de 720 milhões de anos atrás, o termostato da Terra quebra novamente, com novos pulsos de oxigênio em mais um evento Terra-bola de neve, durante o período criogeniano. É possível que existissem regiões no Equador sem gelo, em que a vida animal poderia existir, assim como muitas formas de vida fotossintetizantes podem ter prosperado no próprio gelo. A vida como um todo, e em especial a vida animal, sobreviveu de alguma forma a mais esse evento extremo de glaciação. Com o final do criogeniano, começa o Ediacarano, período que sediou a explosão de Avalon, a verdadeira primeira irradiação significativa de vida multicelular da história, cerca de 570 milhões de anos atrás. Mas essas formas de vida ediacaranas são tão diferentes de qualquer coisa que conhecemos que sua interpretação foi uma tarefa quase impossível. Formas fractais planas com mais de 1 metro sem nenhuma evidência de algum tipo de boca ou órgãos sensoriais, como Dickinsonia, os chamados vendobiontes. Hoje, eles são considerados animais pela maioria dos especialistas, mas existem propostas sérias de que eles se tratem de um outro grupo multicelular completamente extinto. Imensas penas marinhas como carne se estendiam até os pontos abissais do oceano, vivendo da filtragem de partículas orgânicas na água e crescendo muito devagar, sem a preocupação de predadores. O Ediacarano é muitas vezes comparado com um tipo de jardim do Éden evolutivo, um momento na história antes do pecado, onde todos viviam em harmonia. E, embora poético, não era bem assim. Sabemos que muitas dessas formas de vida eram as primeiras herbívoras do planeta, se alimentando dos biofilmes e tapetes de algas que cobriam as águas rasas onde a luz solar atinge o sedimento marinho. Mas a maioria dos animais ainda tinham corpos moles, sem esqueletos, que só conhecemos justamente porque sua preservação foi possibilitada por esses tapetes de algas que dão estabilidade ao sedimento. Ao final do Ediacarano, começamos a ver os primeiros inventores dos esqueletos organizados. O esqueleto foi inventado independentemente por vários grupos animais, mais ou menos por essa época, respondendo a uma pressão evolutiva comum, um imenso aporte de cálcio que estava sendo jogado regularmente nos oceanos como resultado do desgaste e da erosão das rochas em um ciclo glacial interglacial. Não, peraí. Regularmente nos oceanos, respondendo a uma pressão evolutiva comum, um imenso aporte de cálcio que estava sendo jogado regularmente nos oceanos como resultado do desgaste e da erosão das rochas em um ciclo glacial interglacial menor, mas ainda intenso. Assim surgiram... Mano, o esqueleto foi um acidente. Caralho, que foda. Puta, que da hora. Não tem nada a acrescentar. Só é do caralho. O esqueleto foi um acidente. Alguns dos primeiros animais complexos com esqueletos de carbonato. E, imagina, cara, a gente saiu disso pra pagar imposto hoje. Olha que legal. De cálcio, como Corumbela, que viveu no Brasil no final do período Ediacarano, sendo interpretado como um quinidário, o filo animal que abriga também os corais, anêmonas e águas-vivas. Corumbela ocorria juntamente com outros seres, como Cloudina e Namacalatos, filtradores sésseis de poucos centímetros. Eu também sou um acidente. Caralho, Coxi. Eu também sou um acidente. Porra, velho. Mano, eu tô... centímetros de altura, mas que secretaram esqueletos segmentados altamente organizados e móveis. Como um buraco encontrado em uma cloudina sugere, pode ser que esses esqueletos estivessem protegendo esses organismos dos primeiros predadores da história, quem quer que eles tenham sido. Essas comunidades ediacaranas perduraram por poucas dezenas de milhões de anos, antes de atravessarem uma extinção em massa muito esquecida, que substituiu quase que completamente a biota ediacarana pela fauna cambriana. Essa substituição é tão brusca que chamamos tudo o que aconteceu até o fim do Ediacarano de pré-cambriano, porque é a partir dele que se estabelecem os papéis ecológicos que perduram até hoje. A evolução dos esqueletos inaugurou um tipo de guerra armamentista que se retroalimentou até o ponto de provocar mudanças irreversíveis na própria estrutura dos ecossistemas. Com ela, a inauguração da relação presa-predador, uma força evolutiva fundamental desde então, que levou... É o que a gente joga no Spore agora, daqui pra frente. Anatômica e ecológica chamado de explosão cambriana. Os novos animais com esqueletos passaram a nadar, consumir outros seres, buscar alimento ativamente e se enterrar, perturbando o subsolo e destruindo os tapetes de algas e as próprias condições de fossilização dos seres de corpos moles. Ao mesmo tempo, esqueletos se preservam com muito mais facilidade, o que faz com que tenhamos a impressão de que todos os animais surgiram ao mesmo tempo, já complexos na explosão cambriana. Mas mesmo ela é subdividida em estágios que duraram milhões de anos e foi precedida por mais de 300 milhões de anos de evolução animal praticamente invisíveis no registro fóssil, já que se passou com animais pequenos de corpos moles debaixo de uma glaciação global, onde poucos fósseis se formam e muitos são destruídos. Durante o Cambriano, os predadores mais dominantes eram artrópodes, como Anomalocaris, com bocas redondas e 2 membros móveis com garras, guiados por... Parabéns, sua vida não faz sentido, você é só uma amontoada de minerais numa bola insignificante no espaço. Você não vale nem um punhado de átomos. Desculpe, amigo. Dito isso, lamento, mas... O seu niilismo foi refutado.
A culpa não é minha. A culpa não é minha. Beleza? É isso aí, ó. Pronto. Acabou. As regras são essas. Não fui eu que fiz, mas eu gosto delas. Pronto. Imagina ser niilista em 2024. Por olhos altamente sofisticados. Os ancestrais dos vertebrados, como nós, estavam bem distantes do topo da cadeia alimentar, como picaia, de cerca de 1 centímetro. A dominância dos invertebrados, como artrópodes, moluscos e braquiópodes, se estendeu até o período Ordoviciano. Esse foi o período que presenciou até a evolução dos primeiros gigantes filtradores, como a Gyrocassis, que media cerca de 2 metros de comprimento, um análogo invertebrado das... Dito isso, apenas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Dito isso, é o nosso dever exterminar todas as demais espécies. Beleza? É isso. É o nosso dever e nossa obrigação exterminar todos os alienígenas que não são. É isso aí, pô. É isso aí, pô. O nosso destino manifesto. O nosso destino manifesto está nas estrelas. Beleza? Se prepare pra guerra! O propósito da humanidade é qual? Colonizar a galáxia. Nós somos feitos de estrela, portanto, elas são o nosso, são o nosso direito de berço. Das baleias, que vivia de comer pequenos animais e matéria orgânica suspensa na água. Mas também os primeiros predadores gigantes como Cameroceras, um cefalópode de cerca de 9 metros de comprimento, que estava no topo da cadeia alimentar ordoviciana. Entre os predadores menores, mas ainda assustadores, estavam os euripterídeos, comumente chamados de escorpiões marinhos. Os peixes mais comuns durante o ordoviciano não tinham mandíbulas e não atingiam tamanhos expressivos. Mas logo, sua hora chegaria com o início da chamada Era dos Peixes. Quando descobrirem a vida inteligente fora da Terra, a fé cristã será abalada. Corta para o padre batizando alienígena. Pior que vai ser isso. Pior que, eu acho que a solução mais simples é... Deus existe, Deus criou todas as coisas. Sabe? E pronto. Aí vai... Beleza, vamos... Né, o catolicismo vai ter que catequizar ET. O final do Ordoviciano é marcado pelo que é considerada a segunda extinção em massa mais catastrófica dentre as 5 grandes. Mais de 80% das espécies desapareceram na extinção entre o Ordoviciano e o Siluriano. Uma glaciação muito intensa se estabeleceu na medida em que as massas continentais se encaminhavam para o polo sul do planeta. Deus fez tudo, mas nos fez melhores! É isso. Acabou. É isso. Perfeito, perfeito. Alterando o padrão de circulação globais e causando mudanças climáticas profundas. Com mais gelo armazenado acima do nível do mar, o nível dos oceanos abaixou drasticamente, destruindo os ambientes de mares rasos em que a maioria da vida animal habitava. Os recifes de corais podem ter demorado mais de 100 milhões de anos para atingir o nível de complexidade. Não, mas a verdade seja dita, eu acredito que a descoberta de vida inteligente fora da Terra, porque vida não inteligente, o que mais tem é vida sem consciência aqui na Terra, né? A gente tá cercado disso. É só olhar o povo brasileiro. Mas talvez haja uma modificação nos dogmas. Eu acredito que vai rolar. E vai ter um hard reset, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, o que poderia ser feito, se, sei lá, vai acontecer um downgrade de Deus, de tipo, ele é só mais um, ou os outros não têm alma, qual que vai ser o grande debate. Curioso, inclusive. Tem algum tipo de bispo que ficou supunhetando que seria feito pós uma possível descoberta, sabe? ETs não têm alma, apesar de serem inteligentes, sabe? Eles são construtos sem alma, portanto, passíveis de serem exterminados da forma mais brutal possível. Ou eles têm alma, sabe? Porra, é complicado, né? Ser feita a imagem e semelhança de Deus sendo um ET bizarro. Cidade perdido na extinção. Deus disse, haja luz, e o Big Bang iniciou-se. Ordoviciana, mais de 445 milhões de anos atrás. A primeira das 5 grandes. Alienígenas são demônios. Eu acho que é muito reducionismo. Eu acho que provavelmente você vai falar isso Protex. A Igreja Católica talvez não vá. Eles são demônios. Eu acho que essa fase já passou, né?
Conhecer a segunda das 5 grandes extinções. Se forem parecidos com a gente, aí realmente vai ser o nego vai se churrascar. Na história da vida, avançaremos até o fim do Devoniano, cerca de 372 milhões de anos atrás, para um planeta Terra muito diferente. Nos oceanos, agora dominados por peixes, nadavam placodermes imensos como Dunkleosteus, comparáveis... Viu o professor Rock falando que a humanidade não vai ter mais tantas guerras quando descobrirem aliens para gastar. Então, meio que eu acredito nisso também. Se alienígenas inteligentes, civilizações inteligentes forem descobertas, provavelmente as nossas diferenças internas vão ser reduzidas. Tipo, as pessoas... diferenças de raça, tipo, etnia. Provavelmente o racismo dentro da nossa espécie vai diminuir muito. E muito rápido. Porque nós, no fim do dia, nós todos somos humanos. E o diferente é muito diferente. Então, basicamente, vai ser humans first... E é isso, sabe? E provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Não tô nem zoando, eu tô falando sério. Nós temos um risco, nós temos um inimigo comum. Nós temos um inimigo comum agora. Com arcas atuais. Também existiam peixes cartilaginosos ancestrais de tubarões e arraias, e muitas linhagens de peixes sem mandíbula, embora já em declínio. Nos continentes, as plantas já haviam dominado e estavam formando as primeiras florestas, embora muito diferentes das atuais, dominadas por plantas... Deus disse haja luz e o pai criou a Andy, faz o L. Sementes como samambaias e cavalinhas imensas, que conviviam com algumas das primeiras plantas com sementes verdadeiras. Nos pântanos, deltas de rios e regiões de marés, um grupo de peixes levava uma vida anfíbia, capazes de respirar ar, mas com membros pouco aptos para locomoção em terra firme. Esses são os ancestrais dos tetrápodes, muito parecidos com o Tiktaalik. Sabemos que essa imensa diversidade de animais foi quase completamente erradicada na extinção do final do Devoniano. Valeu. Despedos tipo reais. Tem histórias de abdução em que vítima diz que os aliens se afastam dela quando Jesus é mencionado. Mas daí é maluco, né? Desculpa, eu não consigo levar a sério o papo de esquizofrênico. Aí um pouco too much. Sobrando apenas a linhagem que daria origem aos anfíbios. A partir do momento quando os alienígenas forem descobertos, a humanidade será uma só. É isso. O sonho de John Lennon, né? We got to celebrate our differences. We got to celebrate our differences. Ooga booga doo, ooga booga doo. We got to celebrate our differences. Nachotako chimichanga. 'Cause it's beautiful when the whole world sings together as one. Vai ser exatamente isso. Os Wasps discriminavam os alemães, depois se uniram a eles para discriminar os irlandeses, depois se uniram a eles para discriminar os italianos, e agora estão todos unidos para discriminar os latino-americanos. E logo, logo, todos eles estarão unidos para discriminar os pajites. Se não fosse... E muçulmanos. Garanto pra você, é isso, tá ligado? Que misterioso evento. Como eu disse, eu não falei isso no corte passado. O grupo mais inclusivo do mundo é a comunidade mais inclusiva do mundo é a comunidade racista. A única coisa que importa pra um racista é que você também seja racista. Aí, mano, tá todo mundo abraçado. E todos eles odeiam os judeus. Animais parecidos com o Tiktaalik poderiam existir até hoje. Assim É isso. A América prova isso. Ano após ano. Conservam uma anatomia muito parecida com um ancestral ainda mais antigo. De qualquer forma, a maioria dos peixes sem mandíbulas desapareceu, assim como todos os peixes placodermes como o Dunkleosteus. Os ambientes marinhos foram os mais impactados, mas a causa pode ter sido uma revolução nos ambientes terrestres, causadas por inovações no mundo vegetal. No final do Devoniano, florestas de plantas com sementes como Archaeopteris começaram a se espalhar em locais mais secos do que os esporos de plantas sem sementes são capazes de suportar. Suas raízes rapidamente aumentaram a taxa de erosão do terreno e começaram a formar o solo, organicamente carregado. Isso pode ter aumentado significativamente o intemperismo das rochas e aumentado o aporte de nutrientes que são carregados pelos rios até o oceano, que alimenta explosões de algas imensas, causando eventos de eutrofização. Durante a eutrofização, a própria decomposição da imensa quantidade de matéria orgânica demanda tanto oxigênio que torna as águas sufocantes para a vida animal. Talvez isso explique o porquê dos únicos tetrápodes sobreviventes da extinção devoniana tenham sido aqueles mais terrestres, mas não seria a última vez em que mudanças promovidas pela evolução dos vegetais transformaram o planeta e desestabilizaram a ecosfera.
Chega então o Carbonífero, período que dura de 359 até 300 milhões de anos atrás. Um mundo quente. Sabe o que eu mais gosto? Porque eu sou um crente na tecnologia da ciência. Eu gosto de pensar que eu ainda vou ver no meu tempo de vida o início da colonização e da terraformação de Marte. Apesar de ser um processo que vai levar facilmente milhares de anos, eu genuinamente fico feliz em assistir o início disso, sabe? Eu acho que se for possível fazer um paralelo histórico, é como, sei lá, um europeu que estava ligado no que estava acontecendo ao seu redor, assistir o início da conquista da América. Imagina que você é um nobre que tá lá na corte do rei português e descobre em 1502 que Pedro Álvares Cabral voltou da Índia carregado de coisa, mas ele descobriu um continente novo. Tipo, porque até aquele ano se imaginava que era uma ilha, tanto que Cristóvão Colombo, em 1400 e... Não lembro. Ele chega nas ilhas, ele chega, eu acho que, se não me engano, eu não lembro qual ilha que ele chega, mas ele chega em 1492. Ele chega numa ilha, ele não chega no continente americano. Então, sabe, já sabia que o Brasil existia. Mas mesmo assim, beleza, ele já sabia que o Brasil estava por aqui. Mas, cara, a gente sabe que Marte tá lá, a gente sabe que a gente tem tecnologia para colocar as coisas lá, mas assistir o início dessa terraformação e colonização é um bagulho diferente, tá entendendo? É outro rolê. É óbvio, o continente americano não foi descoberto. É só um paralelo besta, é difícil não, o que aconteceu na América não tem paralelos históricos, o que rolou. Mas eu tô só querendo tentar fazer algum tipo de paralelo, tá ligado? E úmido. Tu iria pra Marte? Nem Não, simplesmente não. Nos chãos dessas florestas úmidas, artrópodes de todos os tamanhos e anfíbios diversos dominavam esse mundo muito mais oxigenado do que o atual. Entre eles, Arthropleura, um dos maiores artrópodes conhecidos, um milípede de quase 3 metros de comprimento. E também Meganeura, uma libélula predadora com mais de meio metro de envergadura. Foi nesse momento que surgiram os aminiotos dentro da linhagem dos anfíbios. Os primeiros vertebrados... Nem de visita? Cara, não é fácil, né? Qualquer viagem pra Marte você vai ter que ficar lá 2 anos, esperando a nova janela de viagem. Capazes de se reproduzir em terra seca, graças à inovação evolutiva dos seus ovos porosos, que preservam a umidade interior sem impedir as trocas gasosas no exterior, diferente dos ovos moles de anfíbios. Cara, a colonização de Marte tem paralelos com a colonização da América. Você vai pega um europeu acostumado com o clima temperado da Europa, com as doenças da Europa, vem pra cá, obviamente ele acaba sendo uma bomba biológica que extermina os indígenas que viviam aqui, mas então ele vai ter que lidar com o clima tropical, com as doenças tropicais, com os animais daqui, com a pobreza do nosso solo, ou seja, é muito difícil produzir comida, é muito difícil se manter, tudo muito difícil. Marte é tipo isso, só que elevado à 10ª, 100ª, milésima potência, porque sequer há ar lá. Então, o buraco é muito mais embaixo, vai ser muito mais difícil. A colonização de Marte vai ser muito, muito mais difícil do que a colonização da América. Mesmo com toda a nossa tecnologia, vai ser a grande aventura da humanidade, sabe? Porque depois que a gente conseguir colonizar, não colonizar, mas colocar alguma base lá, eu acho que nada vai ser tão grandioso. É isso. Nada vai ser tão... Eu acho que a gente vai assistir no nosso tempo de vida, rapaziada. A gente vai assistir o nosso tempo de vida. Anfíbios que precisam se desenvolver na água. Essas florestas eram compostas por algumas das primeiras plantas com lignina, como Lepidodendron, que chegava a mais de 50 metros de altura. Sim, só a viagem pra lá já vai ser a aventura do século. A lignina hoje é um componente importante da construção da madeira verdadeira. Ela permite uma combinação de resistência e flexibilidade que foram exploradas pela estrutura dessas licófitas colossais. Essa nova molécula fibrosa carecia de micro-organismos capazes de digeri-la com eficiência e rapidez suficiente para compensar seu crescimento frenético. Como resultado, essas... Cara, eu não sei se vai ter algo tão grandioso quanto a colonização de Marte. Talvez a viagem pra Lua, mas, sabe... A colonização da América, eu acho que foi a grande aventura da humanidade. O período das grandes navegações foi a grande aventura da humanidade. Europa, né? Porque, tadinho, os asiáticos nem saíram do seu cantinho. As árvores cresciam capturando carbono atmosférico e o armazenando em seus corpos. Caíam
e não eram completamente decompostas antes de serem soterradas pela próxima geração de árvores mortas. Nessas condições, se formam rochas altamente orgânicas como carvão mineral, um dos combustíveis fósseis mais usados na matriz energética global, aquele que deu início à Revolução Industrial. Mas se o problema hoje é que todo esse carbono está voltando para a atmosfera, no final do Carbonífero era o exato contrário disso. Nascido tarde demais para explorar a Terra, nascido cedo demais para explorar o universo, mas nascido no momento certo para ser explorado pelo painho. Poético, poético. Na medida em que as árvores cresciam e se empilhavam, elas drenavam o CO2 atmosférico, diminuindo a temperatura do termostato terrestre até um ponto irreversível. Esse foi o chamado colapso florestal do Carbonífero, um momento em que as florestas de carvão deram um fim em si mesmas, ao brincar com o ciclo do carbono. A consequência foi a glaciação Karoo, 300 milhões de anos atrás, uma imensa geleira no polo sul do planeta que cobria grande parte do Brasil, na época posicionado numa latitude muito mais ao sul. Isso somado à acumulação continental que resultaria na Pangeia, que dificulta o transporte de umidade Não, os otaku estudam a história do Japão. Eu acho chata pra caralho. Não tem interesse nenhum na história do Japão. oceânica para o vasto interior continental. Eu tenho todo o medievo europeu pra estudar, cara. Eu não preciso do Japão. Marcou o fim das florestas úmidas carboníferas e o início de um mundo mais frio e mais seco, o Permiano. Nesse novo mundo, os tetrápodes amniotos, que tinham aprendido durante o Carbonífero a se reproduzir em ambientes mais secos, dominaram pela primeira vez. Os ecossistemas começaram a se parecer mais com o que são hoje, com animais de 4 patas competindo pelos principais nichos ecológicos terrestres. Essas primeiras comunidades de tetrápodes amniotos do Permiano tinham poucas formas familiares e estavam subdivididos em 2 grandes linhagens, a que deu Tamanduá. origem a todos os répteis e aves, os saurópsidos, e a que deu origem aos mamíferos, os sinápsidos. Durante o Permiano, E os répteis têm. Os saurópodes têm dentes e eles são gigantes, grandes lagartos. Os mamíferos os mogaram brutalmente. Desculpa, a gente não nasce em ovo. Nós somos melhores que vocês, beleza? diversificaram. Os Abraço. sinápsidos eram os maiores e mais abundantes. Sim, esse é um recado pro Mark Zuckerberg. Como os pelicossauros do início do período, os dinocefálios com crânios de formatos bizarros que prosperaram no meio do Permiano, que ocupavam tanto papéis de herbívoros quanto de carnívoros, os terríveis gorgonopsídeos, predadores de topo do fim do Permiano com dentes de sabre e uma boca que se abria de forma muito ampla, e os pequenos dicinodontes, com bicos e presas adaptadas para cavar e viver Amigo, se você nasceu em um ovo, você não tem direito nenhum a abrir a boca. vidas subterrâneas, como listrosauros, que por incrível que pareça, são mais É aparecidos. isso. Não tem. Nasceu em ovo igual não tem opinião, tá ligado? Viva! Viva os mamíferos! Acabou. Aí, ó. O que vocês conquistaram, seus répteis miseráveis? Nasceu em ovo, it's over. Nasceu em ovo igual beta. Aí, ó. Isso daqui que os mamíferos conquistaram. Pau lubrificado tipo R$10. Um filme animal sobre colonização de Marte foi Total Recall, 1990, com Arnold Schwarzenegger. Muitos novatos não devem ter visto Esse filme é muito bom. HTTPS. 2 pontos. Inclusive, Total Recall é muito bom. Obrigado pelos 10 contos aí, Paulo. Tamo junto. Com os mamíferos do que com os répteis, apesar de pertencerem a uma linhagem hoje totalmente extinta de sinápsidos. A linhagem que daria origem aos répteis tinha Nasceu em ovo, vou comer com açaí. É isso. alguns representantes bastante grandes, como os pareiassauros, mas a maioria era pequena e parecida com um lagarto. O Permiano terminou com a terceira das 5 grandes extinções em massa, e de longe a mais grave de todas, com o apelido macabro de A Grande Morte. Nesse evento, cerca de 252 milhões de anos atrás, uma série de desventuras geológicas abalaram o mundo, eliminando mais de 90% das espécies viventes. Se algo existia antes do Permiano, provavelmente não existia mais depois dele, como os trilobitas, um dos grupos animais que haviam surgido no Cambriano 300 milhões de anos antes. Tudo começou quando um imenso derrame basáltico, onde hoje é a Sibéria, liberou imensas quantidades de gases estufa e enxofre na atmosfera durante Isso daqui é um problema. Isso daqui eu não sei se a gente consegue resolver esse problema. Tipo, excesso de vulcanização, sabe? Todos os vulcões da Terra começam a expelir, soltar gases de efeito estufa e nos cozinham no processo. Realmente, eu acho que evitar um pedregulho caindo aqui dá pra resolver. O processo da gente virar Vênus, eu não sei. Sabe, aí outros 500. milhões de anos. O carbono acumulado na atmosfera pode ter causado um aumento de mais de 10 graus na temperatura média. Vulcão não tem o que fazer. Existe alguma alternativa, rapaziada? Alguém sabe alguma coisa? Já fez esse tipo de pesquisa? Realmente, a alternativa pra um colapso, pra backup da humanidade é fazer uma estação espacial, sabe? Tipo Elysium. Sabe aquele filme Elysium? Aquela estação giratória, tipo, legal? Ou é impossível você ficar embaixo da Terra. Sabe? É vulcão, afinal de contas. Vai ter muita movimentação, muito terremoto, muita coisa. Então. Será um hard reset.
seria um grande hard reset, uma explosão de vulcão. Bom, anyway. Ondas de calor insuportáveis o ano inteiro. Porque o depois seria uma reconstrução inicial civilizacional, sabe? Tipo, produção de comida tinha que ser subterrânea. Nossa, puta. Quando absorvido pelos oceanos, o CO2 se liga com a água e forma ácido carbônico, acidificando os A oceanos. alternativa seria Marte, sabe? Ter a Marte ou a Lua. A Lua, a gente tem uma base espacial aqui, mas são 3 dias de viagem, né, pra ir pra Lua. São isso, né? 3 dias com a tecnologia de 69, né? Mas tudo bem. E dificultando a formação e crescimento de animais com conchas. As mudanças climáticas foram tão bruscas que o oceano praticamente estagnou e apodreceu, causando eutrofização, anoxia e consequente explosão de bactérias roxas que envenenaram as águas e a atmosfera. A combinação entre chuva ácida, mudanças climáticas, colapso das cadeias tróficas marinhas, envenenamento por sulfeto de hidrogênio e desertificação Nossa, São Paulo. da Pangeia levaram a vida animal até o seu limite e quase erradicaram a vida complexa. Por mais de 5 milhões de anos, a Terra foi um planeta vazio, quente, fedorento e venenoso. Esse marca o fim tipo da São Era Paulo. Cenozoica e o início da Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros. Muitos dos sobreviventes da terceira grande Tem um cara que fala que se o problema não tiver relação direta com as placas tectônicas, dá pra fazer explosões controladas pra aliviar a pressão interna da Terra, fazendo as erupções pararem. Faz sentido pra mim. Faz sentido. Não tem porra nenhuma disso, mas tudo bem. extinção em massa, a grande morte do Permiano, eram animais que se enterravam, capazes de escapar momentaneamente do calor e da secura cruel. O bom da Lua é que tem muito hidrogênio 3, que já é usado na fusão nuclear. Não, o potencial energético da Lua é gigantesco, sabe? A gente vai explorar, eventualmente a gente vai explorar. Eu não sei nessa década ainda, eu acho que inviável nessa década, já tá em 2025, e não tem nada concreto. Mas até 2050, homens, não vou estar sacanagem, mas eu acho que até 2050 a gente já tem algum tipo de colônia de extração e de processamento de hélio 3. Esse evento fechou o Permiano e abriu o Não Triássico sei. 252 milhões de anos atrás. O Triássico inaugura o Mesozoico, a Era dos Dinossauros, mas eles não foram os primeiros animais a repopularem o planeta depois da extinção. Os descendentes dos pequenos diápsidos que se pareciam com lagartos durante o Permiano se diversificaram em muitas formas bizarras, como os aetossauros, que se parecem superficialmente com crocodilos herbívoros armados. Mas durante os primeiros milhões de anos, antes que a Terra se recuperasse totalmente, os animais mais comuns do Triássico eram os sinápsidos de sinodontes, como listrossauros, que se E todos espalharam mogados. A exploração da Lua tá demorando mais de 20 anos. Cara, você tem noção que... Olha os temas que a gente tá só viajando, conjecturando aqui, tipo, divertido. Colonização de Marte, colonização da Lua, tratamento de... processamento de hélio 3, sabe? Enquanto que Bostil a gente tá preocupado com questões progressistas e esgoto e benefício. Nossa, cara, puta merda, mano. Nossa, é difícil ser brasileiro. Como é difícil? Como é difícil? É porque a gente não pode sonhar. Já parou pra pensar que a gente não pode sonhar? Porque tudo que a gente fala aqui, a gente tá considerando o trabalho e o sucesso de um gringo aleatório nos Estados Unidos, principalmente, ou na China, quem sabe? Ou o Japão. Olha que como que você tem autoestima, assim? Não, tô falando sério. Não, agora sendo bem triste aqui. Como que um país vai ter autoestima nessa merda? Não tem, cara. A gente é um país que não tem incentivo algum pra ter qualquer tipo de autoestima ou orgulho, tipo... É complicado, cara. É muito difícil, mano. É muito difícil. A gente tem problemas tão idiotas, cara, que poderiam ser, do jeito certo, poderiam ser resolvidos em 5, 10 anos. Sim. Não é tão... Os problemas do Brasil... eles são ultra complexos pelas dificuldades artificiais que nós vivemos. Mas se desse pra resolver o problema de um jeito, como eu posso dizer, mais eficiente, 5, 10 anos a gente vira a chave aqui no Brasil. 5, 10 anos, max. Mesmo, sério, tô falando sério. 5, 10 anos. Com carta branca, 5, 10 anos. Isso não vai acontecer. Pelo mundo inteiro e se tornaram a espécie de vertebrado terrestre mais comum do mundo. Por um breve tempo, no início do Triássico, esse foi o planeta dos listrossauros. Seus descendentes chegaram a tamanhos de elefantes, como o impressionante Lisouícia, os primeiros animais gigantes da era dos dinossauros, mas que ironicamente são sinápsidos, como os mamíferos. Mas esse é só o começo de uma imensa gama de animais que aparentam totalmente estranhos para nós, que dominaram durante o período Triássico. Esse pode ter sido o segundo maior evento de diversificação animal na história do planeta, uma explosão de diversidade proporcional ao abismo ecológico deixado pela extinção.
Isso porque quando a Terra está vazia, os ecossistemas se tornam menos competitivos, e linhagens de animais podem experimentar viver de outros recursos inexplorados e novas formas corporais inovadoras. Esses são alguns dos momentos mais recompensadores na história da vida para a inovação evolutiva, quando seus riscos estão mais baixos e quase tudo pode funcionar. Já quando os ecossistemas se estabelecem, temos os papéis de produtores, herbívoros e predadores bem definidos e muito competitivos. Em momentos mais saudáveis da biosfera, uma das maiores forças evolutivas é a pressão pela permanência. Se você se aperfeiçoou por milhões de anos, até virar um especialista em determinado modo de vida e já dominou o ambiente em que você vive, geralmente não compensa mudar de hábito. A evolução continua, mas é bem menos aparente, porque acontece mais no nível genético do que nas formas dos seres. Mas a farra evolutiva O jacaré se misturou com o lobo-guará aqui. do Triássico foi interrompida pela quarta grande extinção em massa do planeta Terra, aquela na transição entre o Triássico e o Jurássico. Enquanto a Pangeia se fragmentava, ela novamente introduziu uma quantidade colossal de gases estufa e enxofre na atmosfera, novamente acidificando os oceanos e causando desertificação e aridez global. Esses derrames vulcânicos não são como nenhuma erupção atual. São verdadeiros pontos em que a crosta terrestre se fragiliza e o calor do manto vaza, formando imensos depósitos de rochas que conhecemos hoje como província magmática do Atlântico Central. CAMP, em inglês. Essa também foi uma das extinções mais graves, tanto para a vida terrestre quanto para a vida marinha. Todos os dicinodontes, como Listrosaurus e Lisovisia, foram perdidos, assim como uma boa parte das linhagens de arcossauros terrestres e répteis marinhos estranhos. É por isso que os animais do Triássico parecem tão bizarros para nós, porque não duraram muito por estarem no meio de duas das extinções mais severas da história da vida. A maioria das formas de vida do Triássico viveram apenas no Triássico. Os ganhadores na loteria desse evento de extinção em massa foram os dinossauros, até então geralmente pequenos e generalistas, mas também equipados com um sistema respiratório eficiente, muito conveniente para os baixos níveis de oxigênio do fim do Triássico. Durante os períodos seguintes, o Jurássico e o Cretáceo, eles se diversificaram e prosperaram nas muitas formas que conhecemos hoje, em um mundo mais úmido e florestado do que o Triássico. Entre o Jurássico e o Cretáceo, também há um evento de extinção em massa muito mal compreendido, assim como em praticamente todas as divisas entre categorias do tempo geológico. A tabela do tempo geológico não é arbitrária, ela se baseia fortemente em eventos biológicos e evolutivos marcantes que definem períodos de mudança profunda e estabilidade que coincidem com substituições de fauna e flora ao longo do tempo. Nas dobradiças do tempo geológico, entre um período e outro, estão os piores momentos da história da vida, seguidos do mundo que renasceu das cinzas do anterior. Por mais de 100 milhões de anos, os dinossauros dominaram todos os continentes do planeta, dando origem a muitas linhagens diferentes, cuja única sobrevivente é a das aves. Isso porque ao fim do Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, a era dos dinossauros foi encerrada de forma abrupta com um impacto extraterrestre que atingiu a península de Yucatán, no México. E foram brutalmente mogados. Não sobrou nada pro Betinha. O asteroide de Chicxulub tinha mais de 10 km de diâmetro e se chocou com um planeta muito mais rápido do que uma bala. A combinação entre a nuvem de poeira, os incêndios globais causados pela reentrada de rocha fervendo na atmosfera, terremotos insanos e tsunami com mais de 100 metros de altura varrendo o Oceano Atlântico foi um golpe duro na biodiversidade global. Certamente um dos piores dias na história do planeta. Mas o que de fato sufocou e matou de fome os animais grandes e dominantes do período Cretáceo foi a camada de poeira que cobriu a atmosfera por décadas e contaminou toda a Terra e os mares por milênios. Sem a luz solar, as temperaturas abaixaram brutalmente em um inverno. Sabia que os dinossauros tinham penas? Sim, eu sei. É engraçado que eu assisti um vídeo recente, obviamente, eu não vou ler artigo de paleontologia. Mas saiu de um momento em que não, dinossauros não têm penas, para dinossauros tem muitas penas, e agora dinossauros têm bem menos penas do que se imaginava. Tipo, a gente tá vendo uma flutuação de dinossauro tem pena ou não tem, sabe? É divertido assistir. Inverno macabro e escuro que terminou de matar os dinossauros não avianos e porventura tivessem sobrevivido ao Tipo, o tiranossauro não é uma galinha gigante. Tipo. impacto inicial. Uma das principais evidências desse impacto Para, mano, para de falar que tiranossauro é galinha. Que é isso, né, cara? É literalmente isso daqui. está em uma camada global de fuligem repleta de irídio, elemento raro na Terra, mas comum em asteroides. Abaixo dela, uma riqueza inesgotável de dinossauros gigantes. Acima dela, nenhum deles, marcando a última das 5 maiores extinções em massa da história. A descoberta de uma cratera de impacto na península de Yucatán, no México, com mais de 200 km de diâmetro, da idade da camada de irídio, na década de 80, permitiu que a antiga questão da razão da extinção dos dinossauros fosse finalmente respondida com evidências. Nossa! Essa foi... Cara, foi em 80? Permitiu que a antiga questão da razão da extinção dos dinossauros fosse finalmente respondida com evidências sólidas. Essa foi... Qual que eram as outras hipóteses sobre a extinção dos dinossauros? Eu não sei, eu não faço ideia, na verdade. Quais eram as outras? Sei lá, vulcões, tá ligado? Sufocaram todo mundo? Certamente uma das extinções mais súbitas e dramáticas da história da evolução. Dilúvio. Um dia, o mundo dos dinossauros existia e prosperava. No dia seguinte, não mais.
Com o fim do Cretáceo se encerra também o Mesozoico e se inicia o Cenozoico, Opções. conhecido como a Era dos Mamíferos. Após terem vivido por centenas de milhões de anos confinados na escuridão da noite pela dominância opressora dos dinossauros, eles encontraram um mundo para chamar de seu. Mas eles não estavam sozinhos. Diversas linhagens de répteis, como lagartos, crocodilos e tartarugas, também sobreviveram, assim como uma única linhagem de dinossauros, a das aves. Esses sobreviventes frequentemente estavam associados a ambientes de água doce, porque esse pode ter sido um dos ecossistemas menos afetados pela extinção. Durante o Paleógeno, o primeiro período da Era dos Mamíferos, muitas linhagens, hoje extintas, se diversificaram e ocuparam os principais papéis ecológicos disponíveis. A Era dos Mamíferos estava a pleno vapor, mas isso não significa que esses animais seriam familiares para nós. Um dos Mogamos. 50 milhões de anos atrás era o Inaterium, mamífero da ordem extinta Dinocerata, e ostentava protuberâncias ósseas extremas no crânio, dando a ele em vida uma aparência bizarra. Mas também Barilambda, que pesava quase 700 quilos, apenas 5 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Um pantodonte, família de quase 700 ósseas extremas. Memes servem pra destruir a sua cabeça, né? Cadê? Tipo, tipo, se torna um pouco difícil você olhar pra esse tipo de render 3D que se baseia na possível aparência desses animais extintos depois que você vê essa bosta aqui, tá ligado? Você simplesmente não consegue mais levar a sério nada, tá entendendo? Tipo, é complicado. Maldita a cultura woke acabou com os dinossauros, cara. Acabou. Eu não consigo, tipo, eu não consigo mais ver um render ultra épico de um bicho pré-histórico sem lembrar dessa bosta. É complicado, cara, é complicado. Nossa, cara. Nossa, mano, intancável. Extremas no crânio, dando a ele em vida... Tipo, provavelmente esse bicho era bizarro. Olha pra ele, provavelmente ele era bizarro. Tipo, não tinha esses ossos aqui. Uma aparência bizarra. Mas também Barilambda, que pesava quase 700 quilos, apenas 5 milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Um pantodonte, família extinta de mamíferos que se assemelhavam superficialmente com preguiças gigantes. Dentre os principais predadores estavam os creodontes e mesoninquídeos, apenas superficialmente semelhantes aos atuais carnívoros canídeos e felídeos. O mundo era um lugar com muitas florestas densas, assim como no Cretáceo, mas como sabemos, essa condição não durou para sempre. Ainda no Paleógeno, cerca de 34 milhões de anos atrás, a Terra entrou em uma tendência lenta e constante de resfriamento. No Polo Sul, o continente antártico, antes coberto com florestas de características temperadas e repleto de vida, começou a ter invernos cada vez mais rigorosos, ano após ano, enquanto as florestas se desintegravam e a vida perecia. 23 milhões de anos atrás, na passagem do Paleógeno para o período Neógeno, essa tendência de resfriamento havia transformado totalmente o planeta Terra, criando as condições para as faunas que estamos mais familiarizados hoje. Nesse mundo mais frio e mais seco, grandes savanas, campos e planícies... Se não me engano, as baleias têm ancestrais em comum com as vacas. de pastagem se estabeleceram, selecionando os herbívoros capazes de explorar essa vida em campo aberto consumindo grama. Foi nesse momento que os animais com casco, como os artiodátilos e perissodátilos que conhecemos hoje, se tornaram extremamente diversos, grandes e abundantes. Como também foi o momento em que os predadores da ordem carnívora se estabeleceram em boa parte do mundo. Austrália e América do Sul, na época, eram continentes ilhados, atravessando cada um uma era dos mamíferos paralela, outros laboratórios evolutivos com outras personagens, que em breve contaremos a história aqui no canal. Mas mesmo dentro dessas linhagens, existia uma ampla gama de animais que nos espantariam, como os calicotérios, que se assemelham a um cruzamento profano entre um cavalo e um gorila, ou as muitas linhagens bizarras que eram mais próximas dos elefantes, como Platybelodon, que aparentava ter um tipo de pá na boca. Uma parte significativa dessa megafauna é perdida cerca de 2,5 milhões de anos atrás, em um pulso de extinção causado pelo início da Era do Gelo que vivemos. Pode não parecer, mas nós estamos em uma Era do Gelo, definida geologicamente como qualquer momento em que a Terra tem dois polos congelados, ou seja, os momentos em que o nosso planeta tem uma criosfera, uma camada de gelo permanente. Que legal. Eu não sabia disso. Caralho, que legal. Podia dar acelerado essa Era do Gelo, né? Falou pra caralho aqui em Curitiba. Haha, piada. Eu sei que vocês crinjaram. Uma camada de gelo permanente. Essa glaciação alterna ciclos de glaciação intensa com ciclos mais curtos do que chamamos de interglaciações, intervalos mais quentes e úmidos, como o que vivemos hoje. Durante as fases de glaciação intensa, as camadas de gelo avançam milhares de quilômetros, os oceanos perdem dezenas e até centenas de metros de profundidade, os desertos e savanas se expandem e as florestas recuam e se fragmentam. O mundo glacial, principalmente pontuado por ciclos de mudanças climáticas significativas, é um mundo bem mais inóspito e instável para a maioria das formas de vida, em especial a megafauna de mamíferos. Com o início da glaciação, extinguem-se dezenas de tipos de mamíferos e surgem os animais característicos da Era do Gelo para nós, como os mamutes lanosos, adaptados para climas muito mais frios do que os seus ancestrais habitavam. É durante o Pleistoceno, nesse momento de fragilidade ecológica e mudanças bruscas, que a linhagem dos humanos, originados na África, dominou grande parte do mundo e se adaptou a uma variedade de ambientes. E aí a gente começou a comer um monte de cogumelo e a nossa mente se expandiu e saímos do Jardim do Éden. Até os mais inóspitos.
Até então, apesar de ter se espalhado pelos 4 cantos do planeta, os humanos viviam uma existência nômade, caçadora e coletora, sem se estabelecer por muito tempo em um... O Gold chegou, negada. Acabou. Me desculpe, animais. Nós descobrimos como lascar pedra. A corrida armamentista evolutiva acabou. dependendo intimamente da disponibilidade de alimento que ocorria naturalmente. Sim, nós sabemos fazer fogo. Chora mais. Mas entre 12 e 10 mil anos atrás, na passagem do Pleistoceno para o Holoceno, começa a atual interglaciação, um intervalo com um clima mais generoso, mas acompanhado de mais um pulso de extinção que afetou severamente a megafauna planetária. Em todos os continentes, uma boa parte dos animais gigantes desaparece praticamente. Lobo-guará. Como as últimas preguiças gigantes na América do Sul e os icônicos mamutes lanosos do hemisfério norte. Ainda nesse tempo agitado de transição, os humanos inventaram a agricultura e a pecuária, se tornando dependentes de uma só terra pela primeira vez, com as primeiras plantações e animais domésticos como o gado. Com essas inovações, os seres humanos se estabeleceram nas margens de grandes... Não, a humanidade não está mais na cadeia alimentar. A gente saiu da cadeia alimentar. A gente é tão acima de todo mundo que não tem como competir. A gente não consegue se integrar ali. Rios no crescente fértil, e logo, humanos em todo o planeta estavam praticando a agropecuária, construindo cidades e instituições cada vez mais elaboradas. Muito se discute sobre o papel dos humanos na extinção da megafauna pleistocênica, com alguns defendendo que nossa pressão de caça foi o que exterminou muitos dos mamíferos que tentavam se adaptar ao novo clima do Holoceno, em um mundo que se transformava rapidamente. Já outros pesquisadores não têm tanta certeza de que nós somos os culpados, defendendo inclusive que a invenção da agricultura pode ter sido uma resposta à diminuição da disponibilidade de presas grandes em boa parte do mundo. Uma terra saudável tem migrações épicas de milhões de animais gigantes em todos os continentes. O próprio fato de não vermos um animal grande ou qualquer tipo de animal terrestre com facilidade, mesmo no país mais biodiverso do mundo, é uma grande evidência de que as coisas não vão bem. A megafauna atual é quase inteiramente composta de animais domésticos sob o nosso controle. Em um planeta mais saudável, não demoraria muito até encontrarmos uma preguiça com mais de 1 tonelada em nosso caminho. Quando nos perguntamos por que parece que os animais do passado eram tão maiores, ou que animais maiores eram mais comuns na pré-história, essa é a resposta. Nós estamos atravessando uma extinção em massa, com um pulso no começo da Era do Gelo, 2,5 milhões de anos atrás, e outro no início da interglaciação atual, cerca de 10 mil anos atrás. Apenas 10 milênios atrás, os maiores animais sul-americanos eram preguiças gigantes que ultrapassavam facilmente 1 tonelada de peso. Já atualmente, o maior mamífero terrestre nativo do nosso continente é a anta, que pesa entre 250 e 300 quilos. De certa forma, paradoxalmente, nosso domínio sobre o planeta foi facilitado e ao mesmo tempo agrava a extinção que se iniciou no Pleistoceno, mais de 2,5 milhões de anos atrás. Somos uma espécie generalista e adaptável, que certamente soube se aproveitar e ao mesmo tempo agravou a fragilidade das populações de megafauna desde o final do Pleistoceno. Assim como os listrossauros, os humanos ocuparam um mundo esvaziado e menos competitivo, embora mais desafiador climaticamente. Desafio que nós, construtores de nicho, conseguimos conquistar. Mas isso foi só o começo de um processo ainda mais grave, a extinção do Antropoceno. Esse terceiro pulso de extinção que se intensificou nos últimos 250 anos é ainda mais grave do que os dois últimos, ameaçando a própria integridade dos ecossistemas e a estabilidade do padrão climático glacial que a Terra vem se adaptando pelos últimos 2,5 milhões de anos. A Terra pode correr o risco de literalmente sair dessa era do gelo, o que seria absolutamente catastrófico e disruptivo. Aí, mas eu entendo, diferente de vários de vocês aí, eu aceito que a humanidade influencia assim no clima, influencia pra caralho. O problema é que o problema será o quê? O que é pior no médio prazo? No curto prazo, curto e médio prazo? Manter as coisas como elas estão ou a gente procurar uma alternativa pra resolver esse problema? Que eu acho que vai dar merda. Eu acho que se a humanidade tentar, sei lá, eu vi eu vi um vídeo, é óbvio que eu vi um vídeo, não li, sobre a possibilidade de soltar um gás que vai dar uma resfriada no planeta. Mas vai criar uma bomba relógio que vai estourar no futuro, sabe? Qualquer problema que a gente causa agora, provavelmente eu acho que uma solução vai ser ainda pior. Para nossa civilização. A ação humana no planeta Terra vem causando taxas de extinção milhares de vezes mais rápidas do que as taxas de extinção de fundo, que ocorrem naturalmente em ecossistemas saudáveis. Entre os principais desafios que o nosso planeta enfrenta atualmente... A alternativa à energia nuclear, é baratear fontes renováveis, é baratear produção de bens e serviços que hoje utilizam muitos recursos, sabe? É otimizar a nossa produção, a gente já faz isso. Eu acho que a solução... Olha, eu acho que a solução para a crise climática é simplesmente deixar as coisas como elas estão, que a gente já está desenvolvendo. Quando o petróleo deixar de ser a melhor fonte de energia e, sei lá, a gente começar a usar baterias ultra compactas que armazenam muita energia, elas têm uma autonomia absurda e se carregam muito rápido, talvez as pessoas façam a transição do petróleo para esse tipo de forma de energia, sabe? Não sei, a gente tá... Cara, muito pouco tempo. A gente tá trabalhando.
Estão a famigerada emissão de gases estufa, a perda e fragmentação de biomas para a agricultura e a acidificação dos oceanos, causada pela diluição dos gases poluentes na água do mar. Essas coisas também estão acontecendo extremamente rápido do ponto de vista geológico. Eventos que levariam milhões de anos têm levado décadas, praticamente com os efeitos de um meteoro na vida do planeta Terra. Estamos sendo assombrados pelo fantasma das florestas de carvão do Carbonífero, queimando para produzir energia os mesmos átomos que foram incorporados nas plantas que cresciam nos pântanos 300 milhões de anos atrás. Os mesmos átomos de carbono cuja retirada da atmosfera causou a glaciação Karoo e favoreceu o sucesso dos amniotos. Essa é uma realidade que tem assustado muitos de nós, principalmente jovens que lidarão com as consequências dessas ações para o resto de sua... Então, a gente tem que acabar com esse tipo de fonte de energia idiota, e tudo tem que ser nuclear. Aí, inclusive, eu descobri recentemente que a Alemanha é o país que mais polui na Europa, porque como eles acabaram com a caralha das suas usinas, eles estão usando majoritariamente carvão como fonte principal de energia. É maravilhoso. suas vidas. Cara, tô de parabéns, cara. Puta, país idiota, velho. Cara, a Alemanha... O Brasil é extremamente burro e toma decisões estúpidas. A Alemanha, o povo alemão é extremamente inteligente e toma decisões estúpidas. Sabe? É a teoria da ferradura, cara. Tá ligado? Extrema burrice, toma decisões idiotas. Extrema inteligência, toma decisões idiotas. É impressionante. O ideal mesmo é ficar no meio, tá ligado? Que são os americanos. As mudanças climáticas que levam a eventos extremos e cada vez mais energéticos, como incêndios, secas, tempestades e dificuldades relacionadas à poluição, nos afetam hoje e tendem a se tornar cada dia mais preocupantes. Mas sempre vai valer a pena entrar na disputa e lutar pela preservação do que ainda resta da nossa frágil biodiversidade, se não nos deixar... É porque a base energética deles não é mais nuclear, então eles, por natureza, vão ser, por consequência, eles acabam sendo os que mais poluem. ...a bater pela desesperança. Como a história da vida nos mostrou tantas vezes, os organismos são capazes de se recuperar mesmo das piores condições, assim como certamente farão novamente, depois da extinção que participamos e promovemos. Quem não tem a vida garantida em momentos de fragilidade e instabilidade da biosfera são os animais grandes e dominantes, como o ser humano é hoje. A vida encontra um meio, mas será que nós encontraremos? Para conhecer mais do passado do... Ótimo vídeo. Eu acho que a humanidade vai encontrar uma solução mais cedo ou mais tarde. Esse é literalmente... Essa é uma nossa característica que nos manteve vivo até agora. Não é agora que a gente vai peidar no molhado e se churrascar de forma definitiva. Puta vídeo.